Olá, galerinha do segundo ano. Olá, famílias. Tudo bem com vocês? E aí, todo mundo se cuidando? Muito bem. Bom, antes de começarmos a nossa aula, eu quero dar um recadinho para vocês. Nós, as professoras do segundo ano, tia Silvana, eu, né? Tia Tayane e tia Roberta, estamos preparando tudo com muito carinho para vocês nessa quarentena. Então, nós pedimos a colaboração, nós contamos com a colaboração de vocês, porque tudo que está sendo feito é para todas as turmas do segundo ano. Então, assistam aos vídeos, participem das atividades e vamos seguindo até o nosso tão esperado encontro. Conto com vocês, contamos com vocês. Em nossa última aula de ciências, nós falamos sobre o quê? Quem se lembra? Isso aí, falamos sobre as abelhas. E as abelhas são insetos sociais que convivem para o bem de toda a colmeia. E lá na colmeia existe uma divisão entre tarefas. Falamos também que as abelhas produzem o mel, que é tão utilizado na fabricação de remédios e outros produtos. E que além da produção do mel, as abelhas são responsáveis pela polinização. Quem se lembra o que é polinização? Vamos lá, cabecinha funcionando. Quero ver quem se lembra o que é o processo de polinização. Lembraram? Isso aí. Polinização é o transporte de pólen de uma flor para outra, fazendo com que elas se reproduzam. Então, assim, a abelha ela é responsável pelo equilíbrio natural do ambiente também. E que o que anda acontecendo é que as abelhas estão sendo prejudicadas por conta das queimadas e dos desmatamentos. Então, assim, o homem, né, o ser humano, ele precisa ser mais consciente em relação a esse tipo de queimada, de corte, de derrubada de árvores, porque isso, assim, isso prejudica o nosso meio ambiente. E na aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre a utilidade dos animais. Fiquem ligadinhos que vem muita novidade por aí. Vamos lá agora, amigos, dar início ao nosso roteiro. Hoje é dia de descobrir algumas curiosidades sobre os animais, como eu havia falado antes. Na aula de hoje, vocês aprenderão a diferenciar um animal útil de um animal nocivo. Ou seja, animal útil é aquele que serve e que ajuda o ser humano de alguma forma, ou fornecendo alimento, ou servindo como meio de transporte. Então, os animais úteis, eles ajudam o ser humano de alguma forma. E o animal nocivo é o animal que pode nos trazer prejuízos. É um animal que prejudica o ser humano de alguma forma. Você sabia que existem animais que, apesar de serem necessários para o equilíbrio da natureza, podem provocar problemas? Esse aqui é um exemplo de animais nocivos. Vocês vão clicar no link abaixo e assistir à apresentação em PowerPoint e ficar por dentro das curiosidades sobre os animais úteis e nocivos. Vocês vão clicar nesse link e assistir à apresentação de PowerPoint. Muita atenção que talvez apareça outras apresentações nesse mesmo slide, mas vocês precisam assistir somente até o slide 8, que é a parte que fala da utilidade dos animais. Realize as fichas com capricho e atenção. Continuem se cuidando, que nós estamos com saudades de vocês. Vamos agora para a nossa fichinha. Nessa fichinha tem um texto que fala sobre a importância dos animais para o ser humano. Vocês vão ler. Observar alguns animais que são úteis ao ser humano
E logo em seguida, vocês vão escrever em que situações os animais abaixo podem ser úteis ao homem. Escrevam suas respostas. A resposta vai de acordo com a criatividade de cada um. Em que o porco pode ser útil para vocês? Tem gente que come a carne do porco, tem gente que utiliza a gordura do porco para fazer um petisco chamado torresmo. Os adultos devem saber o que é. O cavalo. Em que situação o cavalo é útil para vocês? Vocês vão pensar e escrever. A galinha. Em que situação a galinha é útil para vocês? O cachorro. Aí vocês vão me dizer, tia, qual é a utilidade do cachorro? Não se come cachorro. Realmente, não se come cachorro. Mas o cachorro, ele é útil porque ele é nosso amigo. Ele brinca com a gente, ele toma conta da casa. Então vocês vão ver, vão pensar, quem tem cachorrinho principalmente sabe a utilidade que o cachorrinho tem na nossa casa. Como um animalzinho de estimação nos faz bem. A ovelha. Qual é a utilidade da ovelha para o ser humano? Qual é a utilidade do peixe para o ser humano? Do sapo. O sapo também é útil para o ser humano. Ele não fica lá comendo os insetinhos? Ele não ajuda no equilíbrio da natureza? Então, vocês vão pensar a utilidade do sapo e escrever aqui. E a utilidade da vaca. A vaca também tem muitas utilidades para o ser humano. Na segunda fichinha, vocês vão classificar os animais de acordo com a legenda. Se o animal for nocivo, vocês vão colocar AN, que é a sigla que representa animal nocivo. E se o animal for útil, vocês vão colocar AU, que representa animal útil. Então, vocês vão observar, vocês, depois de já terem lido o texto, vocês vão saber exatamente quem são os úteis e quem são os nocivos. E vão marcar, colocar aqui embaixo as iniciais que estão indicadas. Na questão 3, vocês vão observar as palavras do quadro nocivos, animais, doenças e úteis e completar as lacunas. Tem uma pegadinha aqui, hein? Prestem atenção que uma palavra aqui vai sobrar. Vamos lá, amigos? Todo mundo clicou no link? Isso aí, cliquem no link que ele vai direcionar vocês para essa apresentação. Animais úteis ao homem. Todos os animais são importantes. No entanto, alguns se destacam para o ser humano por serem capazes de melhorar a sua vida em certos aspectos. Já outros provocam prejuízos. Aqui nós temos imagens de animais que melhoram a vida do ser humano em alguns aspectos e a imagem de um animal que provoca prejuízos. Mais para frente vocês vão entender que apesar da aranha provocar prejuízo, ela participa do equilíbrio ecológico. Cavalos, por exemplo, são muito utilizados como meios de transporte. Além disso, ajudam o homem do campo em serviços mais pesados, como puxar carroça e puxar o arado. Arado é esse instrumento aqui que ele mexe a terra, ele cuida da terra antes do plantio. E aqui nós temos imagens do cavalo puxando uma charrete e servindo como meio de transporte. Já os bois e as vacas, além de alimentos como carne e o leite, podem também nos fornecer couro. Carne e leite como alimento e couro na fabricação de tapetes, calçados e bolsas. Outros bichos também são usados para a alimentação. Por exemplo, o porco, se alimenta da carne do porco, o frango também nos fornece a carne e a galinha nos fornece ovos, é claro. O peixe e o boi
Esses são animais que são utilizados na nossa alimentação. Os animais também podem fornecer muitas coisas ao homem. A ovelha fornece a lã, a abelha fornece o mel, a lagarta, também conhecida como bicho da seda, ela fornece os fios, né, que são utilizados na fabricação de tecido. E a galinha, que nos fornece carne e ovos. Por outro lado, existem animais que, apesar de serem necessários para o equilíbrio da natureza, aquilo que eu falei antes, podem provocar problemas. São eles aqueles capazes de transmitir doenças, como as baratas, os ratos e os mosquitos. Eles se tornam um problema quando há a sua superpopulação, ou seja, quando existem muitos deles. Existem animais que, apesar de nojentos, né, parecem perigosos e são utilizados pelo homem para a produção de remédios. Ou seja, eles retiram uma substância que fabrica um soro das cobras, das aranhas e dos escorpiões. Eles são perigosos para nós, mas eles são úteis na fabricação do soro. Bem, amigos, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de ciências, que vocês tenham gostado de descobrir sobre a utilidade dos animais, né? Cuidem-se, um beijo e até o próximo vídeo.